Muito boa tarde para você que está aqui juntinho comigo. Tá começando mais uma Vida Não Para todo o Brasil, aqui pela TV Evangelizar. E você vai ficar comigo por essa próxima hora, porque tem muita coisa boa pra gente discutir. Inclusive, o nosso número tá aberto, hein? O nosso número já tá aqui embaixo, 419-8793-6281 é o número pra gente bater esse papo. Você mandar as suas perguntas pra gente e a gente vai falar sobre diversos assuntos, entre eles. Você já ouviu falar sobre lombalgia? É muito comum, hein, gente? Atinge a maioria da população em algum momento na vida. Uma dor, assim, bastante intensa nas costas. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que 80% das pessoas sofram com o problema até o momento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto e eu já quero saber de você, como é que tá aí as suas costas? Você tá sentindo que não tá bom? Está sentindo alguma questão em algum momento aí, seja no pescoço, no meio das costas, aqui na lombar, na parte mais baixa? Manda pra gente a tua dúvida que a gente vai estar conversando com um especialista daqui a pouquinho. E se você é daqueles viajantes, você adora fazer uma viagem, adora mesmo, vou te apresentar um casal divertidíssimo, que eles vão contar algumas das aventuras que eles já fizeram por esse Brasilzão. E vão te incentivar a viajar também, viu? Inclusive, fazendo boas economias. Já pensou que maravilha? Daqui a pouquinho. Pensão alimentícia. Vai muito além do valor pago todo mês, gente. É medicamento, você tem aí a questão do lazer, da internet, da educação e principalmente a presença de um dos pais. Seja o pai ou seja a mãe. Quem está com a guarda da criança, quem não está, quem tem essa guarda dividida, precisa também estar presente fisicamente. Vamos entender mais sobre o direito relacionado a esse tema. Combinado? Você já ouviu falar na tal da Carteira Nacional do Professor? É uma novidade? Uma novidade aqui no Brasil. A gente vai entender daqui a pouquinho o que é essa Carteira Nacional do Professor. Está chegando aqui no nosso país. E se você é professor ou professora ou conhece alguém que possa se interessar nesse assunto, com certeza esse programa foi feito para vocês. E agora eu vou te levar para passear aqui em Curitiba, porque é por aqui que acontece o encontro da Pastoral dos Bispos. A reunião discute os desafios da igreja nas grandes cidades brasileiras. E quem foi lá acompanhar foi o Lucas Marconsoni. Bispos de diversas dioceses do Brasil se reuniram no Centro Marista Champanhar, em Curitiba, para o encontro pastoral dos bispos das grandes cidades brasileiras, com o tema Sinodalidade, Territórios e Interlocuções. O evento aborda os complexos desafios da igreja em um contexto urbano, marcado pela multiculturalidade, novas formas de comunicação e uma juventude em constante transformação. Desta vez, fazemos aqui na PUC. A PUC nos ajuda com seus especialistas e seus espaços, os maristas igualmente. E não é para buscar respostas definitivas, mas para desencadear processos. O primeiro dia do encontro começou com orações, a celebração das laudes e a cerimônia de abertura, que contou com a presença de autoridades eclesiásticas e acadêmicas. O encontro nada mais é que uma troca de experiências, buscando novas formas de evangelização além das tradicionais, valorizando também diferentes dons e os serviços dentro da comunidade. Isso acontece a cada ano, uma vez por ano, antes de começar a cada duas vezes por ano, agora a cada ano, e é um momento importante de partilha e de reflexão. Olha, nós não temos a fórmula, né? Mas nós temos pistas de reflexão, de ação, e o Evangelho é esta. Acho que um dos grandes desafios da igreja é justamente reinventar essa forma de ser igreja sem perder a sua realidade profunda, sem perder a sua condição de igreja, aquela que tem a missão de anunciar a verdade do Evangelho, mas facilitar o encontro das pessoas com Deus. E a primeira grande atitude é a atitude de humildade contemplativa. Vamos inverter, contemplação humilde. É olhar essa realidade e compreendê-la naquilo que ela tem de positivo e de negativo. A conferência, o Ministério Episcopal na Cidade, Comunhão, Interlocução e Multiculturalidade, lançou luz sobre a necessidade de os bispos estarem cada vez mais próximos de suas comunidades, dialogando com diversas culturas e realidades presentes nas grandes metrópoles. A
a gente tem um papel importantíssimo enquanto igreja. A gente não está isolado, a igreja não é um gueto na sociedade. Ela existe para justamente criar esse ambiente de diálogo. E nesse sentido, ela resgata o seu lugar de mãe. A convergência das ideias aponta para um futuro onde a igreja nas grandes cidades brasileiras será mais sinodal, criativa e atenta às diferentes realidades que a circundam. O evento em Curitiba se consolida como um marco na busca por novas estratégias pastorais para o cenário urbano. Agora vamos falar aí dessas suas costinhas. Como é que estão as suas dores? Mais de 619 milhões de pessoas no mundo todo sofrem com dor lombar crônica. E hoje a principal causa, gente, da incapacidade. Incapacidade de trabalho, incapacidade de gerar renda, de gerar inclusive emprego muitas vezes. Isso tudo são dados que a gente vai trazer para vocês segundo a Organização Mundial da Saúde. O número de afetados deve aumentar, chegando a 843 milhões nos próximos 25 anos. Então a tendência é só piorar mesmo. Em busca de estratégias preventivas e de tratamentos, pesquisadores investigam agora novos alvos de intervenção. E para dar algumas dicas para a gente sobre o que fazer para não ter o problema ou para tratar essas questões, né, que você já deve ter por aí, eu estou aqui com o Dr. Antônio Krieger, que é ortopedista e vai dar uma luz para a gente. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Tudo bom, Carla? Muito obrigado. Para a gente começar essa conversa, sentir dor na coluna, né, é algo que a gente relaciona muitas vezes com a idade. E nem sempre tem a ver com a idade, mas sim com o nosso estilo de vida. Com a maneira como a gente se porta, como a gente fica, né, muitas vezes durante o dia. Muitas vezes tem a ver com o nosso estilo de vida, de trabalho principalmente. Com a falta do exercício, eu não vou nem dizer com o tipo de exercício, porque normalmente é mais com a falta do que com o exercício propriamente dito, né, doutor? Para nós termos uma ideia da relevância, da gravidade da lombalgia, da dor nas costas, como esses dados da OMS, pensarmos que atingiremos 843 milhões, a gente está falando de 10% da população mundial. Né? Se a gente tira crianças, tira idosos, isso vai afetar uma área e uma quantidade de pessoas em momento produtivo muito grande. Isso acaba impactando economicamente, inclusive, todos os países. A estatística é que a segunda causa de atendimento médico no planeta é dor nas costas, perde para resfriado comum. Nossa. Então, realmente, hoje é algo muito relevante. O nosso consultório, como especialista em coluna, é muito cheio de pessoas com dor nas costas. E como você falou, estilo de vida, sedentarismo, maus hábitos, má postura, falta de ergonomia, tudo isso impacta na incidência e na prevalência de dor nas costas na população. Gente, e isso a gente relaciona, infelizmente, ainda com idade, mas a maioria dessas pessoas que estão chegando no teu consultório são jovens? São pessoas mais jovens? Cada vez mais jovens. A gente observa uma mudança significativa, drástica, agora depois da pandemia. Tanto porque as pessoas passaram a fazer mais home office. E no começo foi tudo muito enjambrado, a pessoa não tinha um escritório em casa, né? A mesa da sala de jantar virou o seu novo escritório, a pessoa recebeu um notebook do trabalho, então sentava de qualquer jeito, muitas vezes está trabalhando no sofá, torto, e a quantidade de passos por dia diminuiu. Estima-se que o ideal seja em torno de 6 a 8 mil passos por dia que uma pessoa deva dar. Durante a pandemia, isso caiu para uma média de 1.200 a 1.500 passos apenas, porque as pessoas só caminhavam dentro de casa. Sim. Isso está diretamente ligado à incidência de dor lombar. Então, cada vez as pessoas mais jovens, trabalhando em home office, trabalhando em casa, deixando de fazer exercício físico, caminhando menos, andando menos de bicicleta, fazendo menos academia, esportes, tem sofrido mais. Então isso não é mais uma condição apenas da terceira idade, do idoso, mas da população de forma geral, dos adolescentes, das pessoas em idade produtiva mesmo. Certo. A gente fala muito em dor lombar de pessoas muito altas. Isso não tem uma regra? Ou pessoas mais altas têm mais problema? Não tem uma regra. Na verdade, o que a gente sabe é que as pessoas com menos músculo têm mais dor. Então, a altura, mesmo até o peso, que nós sabemos que tem relação com a dor, é menos relevante do que a prática regular de atividade física.
A literatura médica mostra que as pessoas fisicamente ativas, que fazem 2, 3 vezes na semana, ali 40 minutos a 1 hora de exercício físico, têm muito menos dor, 5, 6 vezes menos incidência de dor nas costas do que as pessoas que são sedentárias. Então, uma pessoa alta, um atleta de basquete que é ativo, tem menos chance de ter dor do que talvez uma pessoa numa estatura normal, mas que não se movimenta. Certo. Celular ainda é um problema? Celular é um problema, principalmente para a dor cervical, da nossa coluna, então, do pescoço. Né? Se cunhou até um termo chamado síndrome do pescoço digital, que é exatamente a queixa de pessoas jovens com dor no pescoço, não tem nenhuma alteração, ressonância, raio-x normal, mas com dor crônica pela má postura de ficar flexionando o pescoço para usar um smartphone, um celular, um tablet, e essa hiperflexão leva a uma sobrecarga. É interessante a gente falar nisso porque as pessoas não imaginam a quantidade de peso que fica no pescoço. É como se a gente estivesse colocando o quê? Uns 20, 30 quilos no pescoço quando você fica com o pescoço pendurado, por aí. Olhando para baixo? A nossa cabeça pesa em média de 5 quilos, 4,5 quilos. Cada 15 graus que a gente flexiona o pescoço, dobra biomecanicamente o peso da cabeça sobre o pescoço. Então, 15 graus eu vou ter 10 quilos, 30 graus, que é, por exemplo, eu inclinar aqui para um notebook, mais 10. Já 10. de 15 quilos. Uhum. E 45 graus, que é quem trabalha com smartphone aqui apoiado no peito ou na barriga, que é muito comum, o jovem, a pessoa está no ônibus, está trabalhando aqui, ou está deitado com o pescoço inclinado. A gente está falando de 20, 25 quilos, que o nosso pescoço, que está acostumado a carregar 5 quilos só, tem que carregar. Isso vai levar a dor. E aí, gente? E aí o problema tá instalado, tem que resolver. A gente vai começar com as nossas participações, vamos ver quem mandou mensagem por aqui. Romineide, tudo bem, querida? Bem-vinda! Olá, sou a Romineide de São José dos Pinhais. Qual a atividade física é mais indicada para ajudar no tratamento da lombalgia? Obrigada, querida. Um beijo no seu coração. Exercícios que fortaleçam o core, o centro do corpo. Então, que trabalhem musculatura de abdômen, musculatura lombar, pélvica. Então, própria musculação, pilates, treino funcional. Associar exercícios aeróbicos é muito bom, mas a gente sempre busca trabalhar essa parte do tronco. Dança e luta são atividades esportivas que ninguém faz com uma postura. Quando a gente vai dançar, quando vai lutar, vai entrar em guarda, a gente já está condicionando também o nosso cérebro a se colocar sempre numa boa postura. São exercícios muito bons para quem quer começar a melhorar esse Fortalecer as pernas também. Fundamental. Ajuda. Então, exercício de fortalecimento de perna, de glúteo. O glúteo é um músculo muito funcional. Quando eu vou levantar da cadeira, quando eu vou me sentar, quando eu vou subir um degrau de escada, a gente está usando essa musculatura glútea e pélvica também. Então, isso serve para homens e mulheres fazer fortalecimento muscular. Hoje eu estava vendo um vídeo, aliás, essas coisas pipocam na frente da gente, né? Por mais que a gente não esteja esperando ou não fale sobre elas, elas aparecem. Eu estava vendo um vídeo de um preparador físico colocando o tênis e colocando a meia apoiado num pé só. E ele falou assim, se você não consegue fazer isso que eu estou fazendo com seus 30, 40 anos, provavelmente você vai precisar de ajuda quando você tiver 70, 80, para ir no banheiro, para tomar banho e provavelmente você vai usar fraldas. Ele estava falando dessa importância, né? Do quanto a nossa a gente tá mobilidade hoje vai determinar a nossa capacidade funcional amanhã. Um outro teste famoso é o teste de sentar-se e levantar-se no chão sem usar as mãos. Quem consegue fazer isso tem muito menos risco de depender de um andador ou do auxílio de alguém para se trocar, para ir no banheiro lá na frente. Para cada usada de mão, para se apoiar a mão aqui no joelho, mão na perna, mão no corrimão, que eu dependo para eu conseguir levantar, isso vai caindo estatisticamente, essa capacidade funcional que eu vou ter lá na terceira idade. E isso, gente, é para ontem, não é assim um privilégio. As pessoas, elas colocam o exercício físico como um privilégio. Ah, eu tenho que pagar conta de água, de luz, eu não tenho dinheiro para fazer uma academia, eu não tenho dinheiro para pagar Personal trainer. Um personal trainer, eu não tenho. Gente, dentro de casa a gente pode começar a fazer isso. E assim, é para ontem, porque a tua saúde não vai ficar esperando você conseguir um emprego que você ganhe mais para pagar uma academia. Perfeito, a gente precisa priorizar. Porque se eu não tenho saúde, depois eu não tenho nem energia para trabalhar e aí sustentar minha família. Eu digo que exercício físico é como escovar dente. É algo que tem que fazer parte de uma rotina diária para o resto da vida.
Né? Ah, quando eu ficar idoso eu não preciso mais escovar o dente, vou usar dentadura. Vai precisar, e até a dentadura tem que escovar. O exercício é igual. Nasceu, até o fim da vida a gente precisa movimentar o corpo, porque isso vai impactar na nossa saúde mental. O exercício físico regular diminui risco de depressão, de ansiedade, de distúrbios do sono, diminui risco de 8 tipos de câncer, sabidamente que a prática regular diminui a incidência, diminui o risco de diabetes, de Alzheimer, de pressão alta, de derrame, de infarto, diminui risco de mortalidade para todas as causas. Ah, até ser atropelado? Sim, porque se a pessoa é atropelada, mas é fisicamente ativa, ela tem mais reserva energética, tem mais imunidade, estrutura metabólica e muscular para resistir ao impacto de um acidente. A recuperação é muito mais rápida. Não tem como fugir disso. Certo. E como você falou, só para complementar, hoje nós temos academias ao ar livre nas praças, Sim. que a prefeitura disponibiliza. Nós temos as praças e os parques em Curitiba para fazer caminhada, para começar uma corridinha. Nós temos exercícios na internet com orientação e supervisão de profissionais de educação física, que muitas vezes disponibilizam de graça para você em casa, com uma cadeira, com um saquinho de arroz, você começar a se movimentar. Então, a questão do dinheiro não é uma desculpa. Muito bom. Mais uma participação, Roseli, tudo bem, querida? Bem-vinda. Olá, tenho 35 anos, tenho 3 hérnias de disco, uma na lombar, uma na torácica e uma na cervical. Sinto muita fraqueza nas pernas e braços. Isso é normal? Não é normal. O normal é ter uma vida sem dor. Digo que a vida normal de qualquer pessoa é uma vida funcional, ou seja, eu poder fazer tudo, trabalhar, descansar, viajar, passear e não ter dor para fazer. No momento que eu estou tendo dor, fraqueza, perda de força ou perda de sensibilidade, ai, meu pé está amortecido, não sinto minha mão, vou pegar um bule e o bule solta porque eu estou perdendo força. É momento de procurar um atendimento médico. Hoje tiramos esse início de tarde para puxar a orelha de todo mundo, tá? Então, sinta-se com a orelha puxada aí você também. Doutor, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui. Já te convido a voltar mais vezes, viu? Foi um prazer. Muito bom esse papo. E você de casa, já que você tá falando, já que a gente tá falando de saúde, temos que falar também do diabetes. A Ellen tá aqui para te dar um recadinho. Você que está aqui acompanhando, você sabia que o açúcar inflama o seu corpo e que essa barriga dura e inchada pode ser o sinal de resistência à insulina? Cuidado, hein? A diabetes é uma doença muito perigosa, ela é perigosa mesmo para a nossa saúde, então não deixe que ela controle você. Sabe aquelas dores nas mãos, nos pés, os formigamentos, aquela sensação de gelo e dormência que deixam os dedos roxos? Com o Glicotrate, isso vai embora. A falta de ânimo, a sonolência, acordar várias vezes na madrugada, o medo de perder a visão ou de ter as feridas que não cicatrizam, tudo isso deixa de fazer parte da sua vida quando você controla o açúcar no sangue. Basta dar um passo certo para viver mais e melhor. O Glicotrate ele vai nivelar a glicemia, regular a insulina, o hormônio indispensável para a nossa qualidade de vida e combate as inflamações causadas pelo excesso de açúcar que incham o corpo. E tem mais, hein? Hoje você emagrece com a ajuda do Glicotrate e ainda leva de presente um kit completo de emagrecimento. É grátis. Além disso, ainda vou mandar de presente para você essa linda caixa de som, a MFM, que pode ser sua, mas são poucas unidades para você que ligar agora. E se você é aposentado ou pensionista, conte para nós e ganhe ainda mais presentes. Tem 70% de desconto para todo mundo que ligar agora. É desconto de laboratório. 0800 555 5123. Anota aí, liga agora. 0800 555 5123. É preço de custo, entrega rápida, você vai receber em casa ainda hoje. Então não perca tempo e peça agora mesmo o seu Glicotrate, a cápsula inimiga do açúcar. Vocês sabem que ontem a gente estava aqui falando sobre o quanto o nosso cérebro precisa estar ativo, né? Para melhorar a nossa cognição, melhorar a maneira como a gente começa a pensar na vida, começa a pensar nas coisas do dia a dia, para não esquecermos as coisas. E uma das maneiras de você fazer isso é fazer crochê. Você já deve ter visto nas redes sociais pessoas fazendo crochê. E se esses vídeos despertam assim algo dentro de você, para que você de repente possa aprender técnicas de crochê,
Dá uma olhada nessa dica que eu vou dar aqui para vocês. Amanhã, sexta-feira, Curitiba recebe um encontro que promete agitar a comunidade criativa aqui da cidade de quem ama crochê. Inclusive Armarinhos Nodari, que não é pouca coisa, né? Já estamos falando de uma empresa que é o maior armarinho do sul do Brasil, com mais de 26 anos de tradição. Vai promover uma tarde muito, muito, muito legal para celebrar esse momento que é o Dia Mundial do Crochê. O Marcelo Antunes, inclusive, que é praticamente uma celebridade do universo do crochê, ele vai estar presente nesse momento para ensinar algumas técnicas, tá? Então, se você ama crochê, presta atenção. O evento vai acontecer ali no Teatro Paulo Outram, no Shopping Novo Batel, da 1 da tarde até às 5h30. Ok? Então, se você gosta de crochê, prepara a sua linha, prepara as suas agulhinhas aí, e inclusive os seus fios, que tem gente que ama fazer crochê, inclusive aqueles crochês com fios variados, né? Inclusive com fios mais grossos, fazer aqueles crochês gigantes para usar em cima, assim, de sofá, colocar com aqueles nozinhos, aqueles pontos grandes para colocar em cima também, cobre leito, cobre cama, fica lindo. Você vai aprender tudo isso amanhã, tá? Combinado assim? Então, a gente faz esse convite para você participar desse momento. E daqui a pouco eu vou apresentar para vocês um casal que gosta de viajar. Afinal, quem não gosta de viajar, né? Mas eles vêm aqui para dar algumas dicas e contar alguns perrengues também, porque tudo não são só flores não, tem muito perrengue no meio dessas viagens aí. Daqui a pouquinho eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. O assunto agora, atenção você de casa, pensão alimentícia. A gente já falou sobre esse assunto diversas vezes aqui, mas muita gente ainda tem dúvida sobre o que engloba a pensão. E sim, vai muito além do valor pago todo mês, gente. A pensão alimentícia, ela inclui outras coisas. Por exemplo, você acha que só de pensão uma criança, ela vai vestir a pensão, ela vai morar na pensão, ela vai usar o medicamento que é a pensão? Você entende que tudo isso, às vezes, é um valor extremamente alto, perto do que é pago para essa família, para essa mãe que cuida do seu filho, por exemplo, que a grande maioria, eu vou usar aqui o exemplo da mãe, porque a grande maioria das pessoas que cuidam dos seus filhos diariamente, numa separação, são as mães. Existem as exceções, existem pais também, mas a gente vai estar falando sobre isso também, tá? Eu tô aqui com a doutora Giovana Sartório, advogada, sempre tá aqui para salvar a gente, trazer luz para as nossas vidas, e se você tem dúvida sobre esse assunto, manda pra gente agora, anota aí, 419-8793-6281, uma oportunidade que você tem para tirar suas dúvidas de vez sobre esse assunto e poder já começar a cuidar disso com mais carinho, né? Porque quando a gente tem uma mania, né? Principalmente as mães aí, orgulhosas mães, né? Não quero pedir nada para ninguém, eu me viro sozinha. E nesse me viro sozinha, quem acaba ficando com o problema é a própria criança, depois que cresce principalmente. Com certeza, Carla. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e conversar com os seus telespectadores. Carla, você trouxe já muitas questões interessantes, né? E quero destacar que a pensão é um direito da criança. Esse é um direito da criança mesmo, não do pai ou da mãe que cuida dela, né? Às vezes tem o pai ou a mãe que se sente, né? Nossa, eu não quero ajuda do outro porque o outro me largou. Mas não, tem que buscar o direito da criança, porque isso pode fazer falta para ela agora, como no futuro também, principalmente para a educação dessa criança. Certo. Digamos que aconteça uma situação em que o pai é preso e ele não tem como arcar com essa pensão. Quem vai ter que fazer isso? Quem vai ter que assumir esse papel? Bom, quando uma pessoa é presa, se ela estava na característica de contribuinte do INSS, ela tem direito a um benefício, né, que é tão discutido, mas que é só para pessoas que estavam contribuindo para o INSS. Então, se esse pai ou essa mãe que contribui e pagava a pensão alimentícia for preso,
esse valor pode ser descontado desse benefício que a pessoa encarcerada tem direito a receber. Então, a criança é justamente para também um filho, a família não ficar desassistida, né? E caso a pessoa não tenha esse benefício, pode-se também buscar reservas financeiras, né? O importante é a criança estar assistida. A criança não vai deixar de comer porque o pai ou a mãe está preso, né? Uma necessidade básica. Ou outras questões de lazer, de vestuário que a gente vai conversar ainda. Mas existe uma outra questão um pouquinho mais profunda, é que na falta do pai, da possibilidade financeira absoluta do pai ou da mãe por questões como encarceramento, os avós eventualmente podem ter a responsabilidade por pagar a pensão alimentícia durante esse período da prisão. No caso, os avós, os pais do preso ou da presa. Muito bem. Temos uma interação chegando por aqui. Yasmin, bem-vinda. Oi, sou a Yasmin, de Curitiba. Queria saber quais são os principais critérios usados para definir o valor da pensão alimentícia. Será que a pensão ela é baseada no que a pessoa ganha ou na necessidade da criança? Nos dois. Eu diria até que existe um terceiro elemento aí, que é o elemento do razoável, né? São elementos bastante delicados de se auferir, né, Carla? Mas, primeiro, o que é importante, Yasmin? Verificar qual é a despesa dessa criança. Segundo, verificar se esse pai, né, que se for no caso da sua pergunta para um pai, se esse pai tem condições, né, de arcar com a metade das despesas dessa criança. E o terceiro é da razoabilidade, porque nós temos agora alguns casos aí de crianças, às vezes, que são inseridas em escolas de valores muito altos e que o outro não consegue pagar, né? E também existem casos de pessoas que têm, um dos pais tem uma renda muito elevada, como, por exemplo, aí vou citar jogadores de futebol que têm salários, às vezes, bem altos, também não pode ser balizada só pelo salário daquela pessoa, porque às vezes a pensão pode ser que fique um valor muito alto, superior do que a criança precisa, né? Mesmo com eventual luxo, viagem internacional, mas às vezes pode ficar muito alto. E o objetivo da pensão é cobrir as necessidades da criança, não pode ser enriquecimento ilícito, né? A gente sabe que enriquecer não enriquece, mas em termos jurídicos é basicamente isso. E vai um recado para aqueles que pagam R$200 de pensão. Não dá para enriquecer com R$200 de pensão, gente, por favor. Mal dá para comprar a comida do dia, digamos assim, né? Eu digo que antigamente a gente tinha aí um valor, você gastava no mercado lá os seus R$500, né? Durava aí 30, 40 dias. Gente, hoje a comida da semana tá esse valor. É algo assim fora da curva. A gente está vivendo um momento muito sério economicamente no Brasil e a gente precisa colocar isso na ponta do lápis. Porque assim, se a criança estuda numa escola pública, ok, mas e aí? Comida, a roupa, o lazer, criança não foi feito para ficar trancada dentro de casa, né? Sim. Então você tem ali um lazer, você tem também uma viagem que talvez a criança queira fazer, você tem ali um parque que a criança quer ir, e tudo custa. A gente sabe que quando você sai com uma criança, você tem que sair com a carteira junto, porque vai ter um custo, né? Perfeito, Carla. E então vamos falar sobre isso, porque é um assunto que tem que ser falado, né? Até comentei aqui com a Carla que eu vi esses dias um videozinho na internet de um rapaz falando que, nossa, olha aqui, R$180 de pensão dá para alimentar a criança, a maisena custa tanto, a fralda é tanto, uma fralda por dia é suficiente. E aquilo me chocou muito, porque a criança, a gente coloca filho no mundo para oferecer o que é melhor para esse filho, né? Então, se a família tem condições de dar uma boa escola, boa alimentação, bom vestuário, isso é muito importante, né? Então, o que cabe dentro dos alimentos? Ele tem esse nome de comida, mas não é só comida. Então, a gente tem residência. Se essa mãe ou pai que está com a criança paga aluguel, muitas vezes esse pai, essa mãe escolhe morar numa casa melhor porque tem uma criança. Porque se às vezes fosse sozinho, moraria num lugar menorzinho. Qualquer lugar, né? Isso vai também os streamings que a gente tem hoje, Netflix, né? Não sei se pode falar aqui, desculpa as marcas. Não tem problema. Mas, né? E outras que a gente paga. Água, luz, telefone, internet. O mercado também, a comida mesmo, a fralda, remédio, escola, eventualmente uniforme, o lazer, criança vai gastar com cinema, um lanche. É claro que tudo tem que ser encaixado dentro das nossas possibilidades, né, Sim. Carla? Mas é muita coisa que uma criança gasta e a gente costuma planilhar.
né? Se você não usa o computador com aqueles programas de planilha, faz no papel, mas coloca tudo para você saber o que seu filho efetivamente gasta para poder cobrar também adequadamente. E né? cobrar adequadamente. Não é Cobrar simplesmente fazer um adequadamente. acordo de boca, é buscar orientação jurídica. Isso é bem importante. Atenção, mães. Sim. Tem participação por aqui. A Rose, bem-vinda, querida. Olá, Carla, tudo bem? Eu sou Roseli, desculpe. Eu disse Rose, mas é Roseli, né? Do Paraguai, que delícia! Roseli, bem-vinda! Eu gostaria de saber quando a mãe deixa seus filhos, se ela tem que pagar pensão para o pai que está com as crianças. Minha filha foi embora e deixou as crianças com o pai. Muito bem, Roseli, um beijo no seu coração. Muito obrigada pela tua participação. Ela que é do Paraguai, né? Os nossos vizinhos aqui de fronteira do Paraná. Oba! Roseli, então... eu não sei onde sua filha está morando atualmente, se é no Brasil ou no Paraguai, isso é bem importante. Mas se ela estiver aqui no Brasil, realmente eu não conheço a legislação do Paraguai, mas se ela estiver aqui no Brasil, sim, né? E as crianças especialmente, se as crianças estão aqui, ela tem o dever de pagar alimentos para as crianças, né? Isso é bem importante, é para as crianças. A gente fala que é para o pai, porque o pai, como guardião dessas crianças, é quem vai receber o dinheiro e administrar. E esse pai tem que prestar contas, assim como a mãe que recebe, tem que prestar contas daquilo que está gastando. Então, o direito da criança ele é muito importante. Todos esses acordos que são feitos, né, com relação à pensão da criança, como a Carla falou, não é legal se fazer de boca, pessoal. É importante você ter um advogado, pode ser a defensoria pública, né, um advogado particular, para te acompanhar e fazer esse acordo, porque tem que passar por um juiz. Porque o juiz vai te ajudar a identificar se esse acordo é suficiente, se ele é razoável, se atende às necessidades da criança. Então, às vezes a gente faz, é fácil, vou ali com o pai, combino. Mas e aí? Né? Quem é que vai garantir a efetividade se o pai ou a mãe não pagar também, né, Carla? Porque esses acordos de boca, o que acontece? É aquela velha história, né, gente? Hoje tem, amanhã não tem, né? No mês que vem, não tenho esse mês também. Esse outro mês eu fiquei ruim, não deu certo, tive ali que pagar uma dívida, meu carro quebrou, não vou poder pagar de novo. Quer dizer, sempre vai ter um problema, sempre vai acontecer. Mas isso foi uma coisa que não foi da minha vontade, aconteceu. Pois é. Mas e daí? Você vai deixar seu filho sem comer? Né? Você vai deixar seu filho sem roupa, por exemplo, sem remédio? Criança gasta muito com remédio. E aí? Gasta muito, né? E é interessante o que você falou, Carla, de eventualmente, né, o pai ou a mãe falar, mas eu não posso, eu estou desempregado, estou passando uma dificuldade. Enfim, aqui ó, já... Chegou mais uma. Chegou mais uma. Já tô prevendo o futuro. Yasmin mandou mais uma perguntinha aqui pra gente. Como o judiciário trata casos em que o alimentante está desempregado? Muito bem. Maravilha. Yasmin, obrigado, olha só. Me ajudou. Carla, se está desempregado, essa pessoa também não vai deixar de comer, né? E ela tem uma responsabilidade com uma criança que não pode trabalhar para comer, né, para se sustentar. E você também não pode jogar a sua responsabilidade, infelizmente está desempregado, para o pai ou para a mãe. É claro que as pessoas podem se ajudar neste momento e haver uma flexibilidade, mas existem uma série de profissões que são informais, né? Porque quando a gente pressupõe o desempregado é porque a pessoa não está com registro na carteira, assinada, né? Mas o que os juízes falam? Olha, você pode fazer um bico, né? Você pode fazer um serviço, então, sei lá, você... Pode fazer um serviço de entrega, pode fazer um Exatamente. serviço... mas eu não tenho carro. Ok, tem tantas outras coisas que podem ser feitas. Mas assim, Exatamente. quando existe insistência no desemprego, aí sobra para o pai e para a mãe desse desempregado? Carla, é só se ficar comprovado que essa pessoa não consegue trabalhar porque está ou doente, ou uma questão muito grave que impeça essa pessoa de trabalhar. O desemprego não é gravidade. Não é gravidade. É uma situação séria, triste, preocupante, mas não é um impeditivo de trabalhar. Como você falou, hoje a gente tem, isso é até um problema, né? Muitas pessoas trabalhando informalmente. Né? A gente tem as entregas, os trabalhos de manicure, tem os freelancers de diversas profissões, na minha profissão, os próprios inclusive, aplicativos de transporte, né? de pessoas, né? Exatamente, né? Nós temos os advogados freelancers que não estão trabalhando em CLT ou vinculados a um escritório, então isso não é uma escusa, uma impossibilidade de pagar. Tem que
trabalhar. Tem que gerar renda, não tem jeito. E aí que se começam os instrumentos de bloqueio, né? Essa mãe, por exemplo, como a Yasmin perguntou ali, se essa mãe precisa pagar as despesas da criança e o pai tem a obrigação, tem os bloqueios de conta, bloqueios de bens. O judiciário está aí com uma série de instrumentos para que a outra pessoa pague. Não é simplesmente não vou trabalhar, não tenho condições e não vou pagar. Exatamente, até porque, se eu ainda tiver tempo, eu gostaria de falar, existe o rito da prisão, né? A prisão não pagou, vai preso. Se fala muito popularmente que 3 meses de atraso de prisão, 3 meses de atraso de pensão, gera prisão. E tem muita gente, maliciosamente, Carla, que paga assim, metade esse mês, 1/3 o outro, para não atrasar 3 meses, para não ter o risco da prisão. E isso é um mito. Porque se você atrasou, pagou uma partezinha, mas está atrasado já há 3 meses que não paga direito, isso lhe dá o direito à mãe que está com a criança ou o pai que está com a criança a pedir a prisão do outro. É muito grave. A gente está falando da criança. Nós temos que proteger nossas crianças. É muito grave. É muito grave. Teve uma situação, vou contar essa para vocês, aconteceu aqui em Curitiba, agora no desfile de 7 de setembro. Um rapaz saiu cedo de casa e falou para sua esposa. Gente, isso é real, tá? Não vou citar nomes, mas para vocês entenderem. Vou para o desfile de 7 de setembro. Você não gosta de ver o desfile? Eu gosto, eu vou. E ele desapareceu por 2 dias. Ele foi preso no desfile por não ter pago pensão para os filhos. E ela entrou em desespero, procurando ele nos hospitais, em todos os lugares, porque ele desapareceu e não deu notícias. E ele foi exatamente onde estava o maior número de policiais da história do estado, reunidos no 7 de setembro. E foi preso lá. Quer dizer, então, em qualquer situação você pode ser preso. Sim. Passeando na rua você pode ser preso por não pagar pensão. Exatamente. E assim, muitas vezes não se cumprem tantos mandados de prisão por alguns crimes, mas eu vejo uma grande efetividade no cumprimento de mandado de prisão por falta de pagamento de alimentos, né? As pessoas que estão ali já passaram por situações difíceis e não suportam ver isso, né? Alguém que não paga, que deixa seu filho à míngua numa situação que, às vezes, muita gente tão bem com o carro e esbanjando, né? Olhem as redes sociais, isso é bom também. Olhar as redes sociais. Às vezes você não pagou pensão, mas você tá lá, né? Fazendo uma selfie em algum lugar legal, viajando, né? Num restaurante. Então, tudo isso vai pra continha, gente. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Foi um prazer te receber de Obrigada, Carla. Obrigada. Você de casa que tá me assistindo, vamos agora para o nosso Minuto Itaipu. A Itaipu Binacional visitou a obra da usina solar flutuante em construção no lago do lado paraguaio da usina. Olha só que interessante. Olá, Carla. Está começando mais um Minuto Itaipu. Membros da diretoria executiva da Itaipu do Paraguai e do Brasil visitaram as obras da usina solar flutuante em construção no reservatório da hidrelétrica. O projeto binacional prevê a instalação de 10 módulos interligados com 1.584 painéis solares bifaciais sobre 4.199 flutuadores, alcançando a potência de 1 megawatts. A previsão é de que as placas comecem a ser posicionadas no espelho d'água na próxima semana. A energia gerada será usada para a parte do consumo da usina no lado paraguaio, em caráter piloto. A iniciativa contribui para a transição energética e pode servir de modelo a outros reservatórios e reforça o papel da Itaipu no desenvolvimento tecnológico e na mitigação das mudanças climáticas. Bem, a luta contra a balança, gente, não é nada fácil, mas não é impossível também, né? Eu tô aqui com a Patrícia, ela vem com um recado bem interessante para você que precisa perder peso com urgência. Olha só. Boa tarde, Carla. Boa tarde, amados de todo o Brasil. Você que já tentou de tudo para emagrecer e nada funcionou, já fez tudo quanto é dieta, da lua, do limão, jejum intermitente, mas a gordura continua aí te incomodando, você não aguenta mais, então já chega desse sofrimento. Eu sei que realmente a luta contra a balança é difícil e controlar a fome parece impossível, mas esqueça tudo que você já ouviu falar sobre emagrecedor
vencedor. É na meia fina da Vitória Labs que você pode confiar. Gente, foram 8 anos de pesquisa e aqui está um suplemento revolucionário que vai te ajudar a realizar o sonho de emagrecer de uma vez por todas. Meia fina vai controlar o apetite, acelerar o metabolismo, queimando calorias para que você definitivamente perca peso de forma natural, sem efeitos colaterais, sem efeito sanfona. A meia fina age na saciedade, reduzindo a vontade de comer fora de hora e eliminando aquele desejo por doces e carboidratos. Além disso, ela regula o intestino, melhora a digestão e ainda aumenta a disposição para o dia a dia. E tem um segredinho, a fenilalanina. Essa é uma substância, um aminoácido exclusivo que te faz emagrecer sorrindo. Ou seja, diferente dos outros, com meia fina você não vai ter aquele mau humor, mal-estar, você vai emagrecer sem passar fome e sem irritação. E ele é muito fácil, muito gostoso de tomar. Ó. São 2 scoops em 200 ml de água antes das principais refeições e pronto. E, gente, hoje eu trago aqui, ó, como é lançamento, tem promoção especial, sim, promoção especial de lançamento. Na compra do meia fina em pó, você vai ganhar aqui, ó, a creatina, que vai te ajudar no ganho de massa magra e também meia fina em cápsulas para reforçar o controle do apetite. Mas, ó, é por tempo limitado, são apenas 50 vagas, então ligue já, 0800 101 5010. Garanto o seu, 0800 101 5010. Volto contigo, Carla. Emagrecer sorrindo é com meia fina. Valeu, Pati, muito obrigada. Agora eu vou te levar para a redação. Vamos conversar com a Marília, que ela vai falar um pouquinho sobre uma lembrança, uma triste lembrança que nós temos do 11 de setembro e de tudo que marcou esse dia nos Estados Unidos e também no mundo todo. Vamos conversar com ela? Oi, Marília. Boa tarde, Carla. Hoje lembramos o dia que o mundo acompanhou ao vivo um ataque que mudaria os rumos do século XXI. Em pouco mais de 1 hora, 4 aviões comerciais foram sequestrados por terroristas da Al-Qaeda e transformados em armas contra os Estados Unidos. O alvo principal, o coração financeiro e militar da maior potência do planeta. No dia 11 de setembro de 2001, 19 terroristas sequestraram 2 aeronaves que colidiram contra as Torres Gêmeas em Nova York, enquanto outra se chocou contra o Pentágono, em Washington. O outro avião, que tinha como alvo a Casa Branca, caiu em campo aberto na Pensilvânia. O saldo foi devastador: 2.977 mortos e mais de 6 mil feridos. O 11 de setembro não foi apenas um atentado contra os Estados Unidos. Foi um ponto de virada para todo o mundo. Um dia que permanece gravado como o maior atentado terrorista da história. Eu volto com você, Carla. Obrigada, Marília. Nossa, momento triste demais e ainda rende muito esse assunto, né? Porque, inclusive, ontem ocorreu um atentado em uma universidade dos Estados Unidos, onde um influencer político foi morto com um tiro. Então a gente vai falando, sempre trazendo informações para vocês sobre tudo que acontece não só no nosso país, mas também no mundo. E daqui a pouco a gente vai conversar com um casal que enfrentou muito perrengue, mas não desistiu de uma bela e boa viagem. Eu volto já. Agora eu vou conversar com um casal divertidíssimo. Para quem gosta de viajar, essa conversa é feita para vocês aí de casa, viu? Eu tô aqui com o Arles e a Priscila Ximenes. Eles que têm um projeto muito legal que é o Vambora Viajar nas redes sociais e que se transformou num programa de TV aqui da TV Evangelizar também. Projeto lindo que começou lá em 2021. Me contem. Sim, vambora viajar porque a vida não para, né? É isso aí. Não é verdade, Pri? Aliás, é um prazer porque o nosso passeio, o nosso dia a dia virou nosso trabalho. Que e coisa nada boa, melhor do que trabalhar viajando. Nossa, isso é bom demais. Que lugares vocês começaram lá em 2021? Como é que começou essa história? A história começou, na verdade, uma ponte aérea São Paulo-Curitiba, porque eu sou paulistano, raiz, ela curitibana, né, Pri?
E começou um namoro, porque ainda não éramos casados. E neste namoro, toda hora, São Paulo, Curitiba, Curitiba, São Paulo, começamos com o Instagram que bombou, né? Funcionou. Sim, e o nosso lazer acabou virando algo muito sério, porque o Arles, ele sempre trabalhou com TV. Ele falava pra mim, Priscila, isso aqui tem que virar um programa de viagem. O quê? Você é louco? Não, a gente tem que mostrar pro público o que é esse Brasilzão afora. Eu falei, quer saber? Vamos fazer um projeto piloto, vamos ver o que vai dar. E aí nasceu o Vambora Viajar. E me diz uma coisa, que lugares vocês já conheceram e que perrengues vocês já passaram? Porque viagem, gente, é aquela história, não é só flores, tem muitos espinhos pelo caminho também, né? Muitas batalhas, né? Verdade, Pri? Redescobrimos o Brasil na Costa do Descobrimento, que foi incrível, Porto Seguro da Bahia, né, Pri? Essa parte nós estamos falando da diversão, foi lindo, tem as falésias, o nosso Brasilzão é imenso. Eu acho que uma liberdade imensa é você sair com o buggy. E ele levou a gente para destinos tão lindos. Nós fomos parar numa aldeia indígena chamada Juerana. E lá foi muito bonitinho, porque quando eu saí do buggy, veio uma indiazinha falar em outra língua. E eu, meu Deus do céu, que língua é essa? Língua pata-choque, a língua raiz aqui do Brasil. E a gente aprendeu tanta coisa a respeito da cultura, é lindo demais. A gastronomia, então, nem se fala, né, Pri? Foi incrível. Olha, prato que chegou para um café da manhã, mas era um banquete. Nossa, eu imagino. Virou almoço e jantar. Que delícia. E o prato da indiazinha também foi muito engraçado, porque quando eu olhei, eram travessas pequenininhas. E ele falou, não, a gente vai passar fome aqui, porque a gente gosta de comer. Aí eu falei, meu Deus do céu, um pedacinho desse tamanho de peixe, um pedacinho de banana da terra. Só que quando eu comecei a comer, aquilo é tão natural, tão potente, que eu falei, nossa, muito agradecida. Que comida que preenche, que deixa satisfeito. Macaxeira, um pedacinho desse tamanho aqui. Eu falei, nossa, tô pronta para novas aventuras agora. Gente, como é que pode a comida que abraça, né? Aquela comida que abraça. Inclusive história, né? Porque quem descobriu o Brasil? Na verdade, os índios ou os portugueses? Pois é, e aí vocês descobriram? Opa! Chegaram a uma conclusão? Os índios. Aliás, se a gente não tomasse né? essa decisão, acho que a gente ia ser linchado. É, eu também acho. Aonde nós íamos, tem muito índio raiz ainda, respeitando a cultura. E a cultura é tão linda. Teve um momento que a gente viu lá no meio da mata, tudo avermelhado do sol se pondo. E a gente perguntou para o índio, o que significa esse vermelho do sol se pondo? E eles têm uma consciência ambiental que é impressionante. Ele falou, olha, esse avermelhado se deve à queima que está acontecendo lá na Amazônia. Então, tudo está interligado. Eu falei, nossa, olha só que noção de consciência ambiental, né? Que tem que proteger, que tem que ter respeito ao próximo. A gente, com certeza, linda, levou né? acima de tudo um grande de um aprendizado. Nossa, eu acho que é isso. Viajar é você aprender, é você conhecer e é você levar isso pro resto da vida na mala, né? Exatamente. E eu digo que a mala é a sua cabeça mesmo, porque você tem muito conhecimento, você vai assim absorvendo esse conhecimento. Agora eu quero saber dos perrengues, porque assim, viajar é bom, mas assim, quando a gente faz de tudo na organização da viagem, eu imagino que vocês são assim, para que não tenham perrengues. Mas, inevitavelmente, aparecem muitas dificuldades, até porque é um passeio a trabalho, né? Tem toda a questão da logística, a produção, o roteiro, mas um perrengue é o que, inclusive, vamos mostrar agora no próximo sábado, às 11 horas, aqui na TV Evangelizar. Nós fomos a Mandirituba, a capital da camomila, né? Nós fomos encantados com aquela animação mil e eu sou muito de fugir um pouco do nosso roteiro. Eu falei, Arles, vamos mostrar algo exclusivo para o público? Porque a gente já tinha feito Mandirituba e já tínhamos mostrado a camomila. Eu falei, quer saber, dessa vez eu ouvi dizer que tem uma araucária de 500 anos. Nós precisamos encontrar essa araucária. E ele, como gosta também de aventura, falou, eu topo. A gente saiu do estabelecimento e, claro, botei no GPS e tal. E falei, meu Deus, eu não estou encontrando a araucária. Cadê a araucária? E o próprio rapaz que a gente tinha acabado de fazer a entrevista falou, não é difícil não. Tipo, aquele papo de cidadezinha do interior. Você segue uma quadra para frente, vira à esquerda, segue 200 metros, vira à direita. Eu falei, tá bom.
A gente entendeu, vamos para lá. Verdadeira guia. E aí? E aí, que nada da gente encontrar o GPS. Daí ele, que é bem esperto, falou, olha, eu tenho um guia que vai nos ajudar. Ele ligou para esse guia e o guia falou, não, mas não é difícil, você segue até referência tal e vai, sabe, foi dando o jeitinho de chegar. Eu estava dirigindo e aí não é que a gente consegue chegar num ponto que tinha uma plaquinha assim, que já foi meio esquisito. Eu falei, nossa, Arles, que estranho. Tava escrito, Rua Sem Saída. Mas já daí... tinha um recado, hein? Eu falei, nossa, que esquisito, Rua Sem Saída, em vez de dizer trilha para Araucária de 500 anos. E aí vocês seguiram? Caminhamos e eu seguiu. falei, olha, vamos prestar atenção, porque Rua Sem Saída já é uma dica para nós. Só que encontramos um morador raiz ali dentro e falou, olha, pessoal, a mata está muito fechada, tomem cuidado, acho que não é bom ir lá sem guia. Aí a Priscila, não, vamos, que é fácil. Só que nessa de não ficar muito pesado as coisas, porque a gente só ia lá para filmar a Araucária, que realmente é uma Araucária que você não consegue nem abraçar de tão grande. Eu falei, vamos deixar as coisas aqui no carro, a gente só leva uma água, vamos até lá, gravamos e voltamos. É rapidinho. Rapidinho, tipo ali no finalzinho do jardim. E aí, realmente, a trilha tava boa, tava bem aberta, só que ela começou a funilar. E daí ele, Priscila, não sei não, que esquisito. Eu falei, puxa, mas falta tão pouco. Eu tô sentindo, sabe quando você tem aquele sexto sentido de que é logo ali? Eu falei, não, eu vou insistir, não vamos voltar, né? Puxa, vai ser tão bonito pro programa mostrar essa Araucária. E a gente foi. Só que, de repente, começou a vir mato fechado e a gente já desbravando. Só faltou ter um machado para ir abrindo as coisas. A única alegria é porque ela encontrou a Araucária. Então, e foi aí que aconteceu, porque a gente nem se deu conta de que a gente estava perdido, porque lá no final, sabe quando você avista lá longe? Foi assim que aconteceu, a gente avistou a Araucária lá de longe e aí fomos desbravando e não reparamos que a gente estava já fora da trilha. Aí, quando a gente chegou, foi aquela troca de energia. Ai, que gostoso. A emoção foi tanta. Abraçou a Araucária, que a Araucária não queria tirar mais ali da gente. Pois é. Esse é o programa que vai ao ar sábado. Sábado, agora às 11 horas da manhã. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aqui na curiosidade de vocês. Vamos segurar essa audiência. Sábado, às 11 da manhã, vocês têm encontro marcado com o Vambora Viajar aqui na TV Evangelizar. E eu quero agradecer vocês mais uma vez pela presença. Foi muito bom receber. Vocês têm que voltar mais vezes, gente. Sem sombra de dúvidas. Foi um prazer estar com você, cara. Muito bom. Então já sabem, né? Vambora viajar, 11 horas neste sábado. Obrigada. Obrigada a você. Vocês de casa, agora um recadinho com a Olga Bon Giovanni pra gente continuar por aqui. Tem muito mais pra você. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção. As 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria. Esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500.
Carteira Nacional do Professor. Você está sabendo dessa novidade? A intenção é que essa carteira ela dê descontos a shows, cinemas, hotéis, mas presta atenção aqui que você vai ter mais informações com a Marília. Olha só. A partir de outubro, professores de todo o país começarão a receber a Carteira Nacional de Docente, que oferece descontos em eventos culturais, hospedagens em hotéis e isenção de anuidade em cartões de crédito. A carteira será emitida pelo Ministério da Educação e terá validade em todo o território nacional, proporcionando benefícios como descontos de 15% em hotéis e acesso a eventos culturais a preços reduzidos. Para obter o documento, os professores poderão se cadastrar no site maisprofessores.mec.gov.br. Tá aí informação para quem é professor ou para, de repente, você que conhece alguém que dá aulas. Então, uma ótima oportunidade para fazer essa carteira e garantir esses descontos. Eu vou encerrar o programa de hoje com imagens do Real Gabinete Português de Leitura no Rio de Janeiro, que foi eleito uma das 10 bibliotecas mais bonitas do mundo em 2025, ocupando a 8ª posição no ranking do New Libraries Awards. Lindo demais, um lugar espetacular e tá entre um dos mais lindos do mundo. 8º lugar, já pensou como é o primeiro, o segundo, o terceiro? A gente encerra o programa por aqui. Obrigada por sua companhia, um beijo no seu coração e agora você fica com o programa Saúde Dia a Dia. Amanhã eu tô aqui de volta. Tchau, tchau.